A gente começa o Correio Verdade falando sobre a morte do Papa Francisco. Morte essa que nós noticiamos hoje no início do Correio Manhã. Abrimos o programa falando sobre isso, que aos 88 anos de idade, o primeiro Papa latino-americano, que ficou à frente da Igreja Católica por 12 anos, nos deixou. Aqui em João Pessoa, a notícia repercutiu com muita, mas muita tristeza. Lucas Macieira mostra pra gente agora em detalhes e você confere aqui na Tela da Verdade. Manhã triste pela partida de um dos maiores líderes religiosos do mundo. Nas primeiras horas desta segunda-feira, o Vaticano emitiu um comunicado informando a morte do Papa Francisco aos 88 anos de idade. Com profundo dolore, devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Alle ore 7:35 di questa mattina, il Vescovo di Roma, Francesco, è tornato alla casa del Padre. O pontífice argentino foi o primeiro Papa latino-americano da história e ocupou o cargo máximo do catolicismo por 12 anos. De acordo com o Vaticano, a causa da morte foi uma pneumonia bilateral. O ano de 2025 de Francisco foi marcado por problemas de saúde. No fim de março, recebeu alta após 40 dias de internação. No domingo de Páscoa, surpreendeu a todos com uma aparição pública e uma mensagem de fé. Surpresa da Páscoa para a eternidade do Papa Francisco, é uma surpresa grande e nós podemos dizer que o Papa cumpriu a sua missão e cumpriu muito bem. Ele mesmo nos últimos anos e nos últimos meses sofrendo, sendo internado no hospital, ele se aproximou tanto das pessoas que sofrem, oferecendo o próprio sofrimento e mesmo doente, animando os que estavam doentes. Em João Pessoa, as ruas estavam vazias pelo feriado, mas onde tinha gente, havia também muita comoção. Para a gente foi um choque, porque a gente somos católica, né, como a Neide? Então, para a gente ele representava tudo, assim, né? Ele foi um bom Papa, na minha opinião, né? Felizmente, muito triste, né? Com essa notícia. E que, assim, nós católicos vamos ficar muito tristes com essa perca, realmente. Que Deus coloque ele no bom lugar. O poder de transformação de Francisco também foi lembrado pelos fiéis. Eu acho que ele veio, cumpriu a missão dele, que foi de atualizar a igreja, reconhecer erros na igreja, que isso é muito importante, inclusive publicamente, né? Reforçar e reformular a administração do Vaticano, inclusive eu estive lá agora em fevereiro. A Basílica de São Pedro vale muito a pena de você conhecer o Vaticano em si, e ele mudou muita coisa, com a sua simplicidade e com a sua originalidade. É realmente um espírito de luz e que ele esteja ao lado de Jesus Cristo, né, podendo contemplar toda a nossa humanidade e o que ele fez pela gente, porque com certeza com a morte as pessoas vão poder sentir mais e ouvir mais o que ele dizia, independente de ser católico ou não. A partir de agora é realizado todo um protocolo até que o conclave defina o próximo Papa. São 9 dias o funeral do Papa, né, de 4 a 5 dias as missas celebradas, né, pelos cardeais da igreja, até o sepultamento do Papa Francisco, né? Então o Papa Francisco, ele deixou escrito que deseja enterrar-se na Basílica de Santa Maria Maior, não lá no Vaticano, né? Então isso vai ser também, né, uma novidade, né, dentro do funeral do Papa. E agora, após o sepultamento do Papa, os cardeais vão se reunir no conclave, que vai eleger o novo Papa. Então, a princípio, né, os passos que são dados são esses, né, até a eleição do novo pontífice. O Papa Francisco não está mais aqui fisicamente, mas o legado de uma trajetória pautada pela tolerância e humildade deixou uma legião de admiradores. O Brasil todo e o mundo todo está sentindo muito com essa morte dele, né? Alegrava tudo e fazia com que realmente tudo ficasse quase a mesma coisa, né? No sentido de humildade, de carinho, de tanta coisa que envolve tudo isso. Vai fazer falta, com certeza. Francisco foi diferente em tudo durante o seu pontificado.
Primeiro, ao escolher o nome, Francisco. Segundo, por deixar de lado uma série de tradições da Igreja Cristã Católica, não usando certos adornos que eram... Você via aqueles adornos e você dizia, ali está o Papa. E ele não, de uma maneira muito simples, muito humilde, chegou ao pontificado e da mesma forma saiu. Há 5 meses ele mudou os ritos para o funeral papal, inclusive permitindo que um Papa fosse sepultado, como disse Dom Alcivan, fora dos muros de Roma, não na Basílica de São Pedro, mas sim na igreja de Santa Maria Maggiore. Uma missa em sufrágio pela alma do Papa Francisco será celebrada hoje à noite, às 7 horas, na Catedral Basílica de Nossa Senhora das Neves. Quem vai presidir essa missa será o arcebispo metropolitano da Paraíba, Dom Manuel Delso. Com certeza vai reunir muitos fiéis, o clero, muitos religiosos em comunhão e oração pelo descanso eterno do Santo Padre da Igreja Católica, que eu já disse isso várias vezes. Como um cristão protestante, como evangélico, como popularmente nos chamam, eu tenho um respeito muito grande por essa figura, a figura do Papa da Igreja Católica. Porque todos nós somos cristãos. O Deus é um só. O Cristo é o mesmo que morreu na cruz do Calvário e ressuscitou ao 3º dia. E quis o nosso Pai Celestial que levasse o líder da igreja, que o líder da igreja padecesse na terra, justamente um dia depois de comemorar a ressurreição de Cristo. É uma coisa muito simbólica isso. E Zenaide Ferreira está ao vivo na cidade de Esperança. Preste bem atenção. Você vai ouvir agora ela conversando com um casal que não só esteve frente a frente com Francisco, mas esteve frente a frente com o Papa numa reunião íntima. Vamos conferir? Zenaide, seja bem-vinda, minha amiga, mais uma vez. Conta que eu estou curioso para saber desse papo. Com certeza, Paulo Neto, eu acho que muita gente está curioso, né? Pois é, uma reunião íntima, onde apenas 7 casais estavam dentro de uma sala, diferente dos demais que vão para lá para receber essa bênção. Dos recém-casados, o Mário e a Larissa tiveram essa experiência ímpar, única, que a gente pode dizer, de estar ali frente a frente, inclusive conversando um pouquinho a mais, viu? Que nem se pode muito, mas a Larissa aqui, ela arriscou até no espanhol, para você ter uma ideia. Já pensou? Pois é, deixa eu falar aqui com o Mário. Mário, que experiência maravilhosa. A gente já vê umas lágrimas aí nos olhos, os olhos marejados, porque não tem como ser diferente, né? Verdade, é uma experiência que já estava guardado e agora ainda mais, né, por ter chegado à frente, né, do sucessor de Pedro, né, daquele que guiou tão bem a Igreja Católica, né, o povo de Deus. Então foi maravilhoso, né, estar no nosso coração, estará sempre no nosso coração ter ficado tão próximo, né. Eu já tinha tentado outra vez, né, na Jornada Mundial em 2013 no Rio de Janeiro. Mas tudo tem seu tempo certo, né? E Deus preparou esse momento, né, tão especial, né, após o nosso casamento, na Sala Paulo VI, né? Essa bênção e essa conversa, né? Que assim, eu briguei meio com inseguranças, né? E aí fui fazendo aquele jeitinho brasileiro, e minha esposa conseguiu ter algumas palavras com o Papa Francisco, né? Com um verdadeiro homem de Deus, homem de fé, né, que até hoje marca o nosso casamento, a nossa vida e a nossa história. O pessoal fica ali do lado de fora, na praça, geralmente para receber essa bênção, e vocês apenas com 7 casais, em uma salinha reservada, um dia que ficou guardado no coração para o resto da vida. Verdade, a gente fala assim, um local bem reservado, porque geralmente é na Praça São Pedro, né, e assim, uma reunião, uma audiência papal com pouca gente dentro da Praça São Pedro se torna um momento meio de intimidade. E ter aqueles 15 a 20 minutos que nós tivemos ali
parado foi ainda mais especial, né? Foi muito mais especial. É uma bênção que percorre o nosso casamento justamente por conta dessa força, né? De estar ali com o sucessor do apóstolo, né? Graças a Deus, minha esposa fala em espanhol, então ela pôde trocar palavras, né? Mas foi um momento tão bonito, tão misterioso de êxtase que, assim, a gente ficou, vamos dizer, no céu, viveu um momento de céu naquele momento em Roma. Imagina, o ano era 2018. E essa moça aqui, a Larissa, deixa eu pedir para ficar aqui no meio. Vem para cá, Mário, pro meu lado. A Larissa fez exatamente o que? Ela conversou diretamente com o Papa. Que momento, Larissa? Foi um momento indescritível, né? Eu me emociono só ao pensar. Foi algo assim de Deus mesmo, do céu. Porque a gente fica naquela expectativa, né? Vou falar isso, vou falar aquilo, planejando o que falar. Então, de imediato, eu pensei nas palavras que falar e eu disse, eu não posso me emocionar para não ficar só em lágrimas e não conseguir falar. Eu tenho que falar. E quem me conhece sabe que eu falo muito. Mas eu disse, não, diante do Papa eu não vou conseguir falar muito. Mas Deus é tão maravilhoso que quando ele chegou, eu consegui conter as lágrimas. E falei, né, ali, a gente participava de uma comunidade, então falei sobre a comunidade, falei que tínhamos acabado de casar, enfim, falei um pouquinho sobre a nossa história, né? E depois eu fiquei tão assim, eu só falei, tipo, eu tenho que falar tudo que eu planejei para não esquecer, eu não ficar nervosa. Só que depois que eu falei, eu não esperava ele falar. E ele iniciou um diálogo comigo e eu comecei a conversar com ele. Só que foi um momento tão profundo que eu me arrepio mesmo, né? E me emociona ao lembrar, porque foi um momento muito profundo que, quando a gente saiu, ele fez, o que foi que você conversou com ele? O que foi que ele falou? Eu disse, eu não lembro. Então, até hoje é como se fosse um sonho. Eu conversei com ele, ele conversava comigo, e é como se a gente tivesse uma intimidade, né? Bem íntima. E eu disse, meu Deus, íntima do Papa. E ele muito assim, né? Uma pessoa muito sorridente, muito alegre. E a gente conversou. E eu, meu Deus, o que foi que eu conversei com ele? Ele fez, mas você não conversou com ele? Eu disse, conversei, mas eu não sei. Eu respondia, a gente conversava, sorria, dava risada, gargalhada. E eu, meu Deus, o que foi que eu conversei com ele? Foi como um sonho, né? E ao lembrar, eu me emociono porque realmente a gente sentia a presença de Deus, né? Era um homem realmente, verdadeiramente santo, né? Foi um homem que realmente ele alcançava, ele conseguia chegar, né, ao nosso coração. Então foi um momento assim que eu levarei para o resto da vida, né? E hoje nós temos 4 filhos e minha avó costuma dizer, né? Foi a bênção do Papa, né? Que foi uma bênção de muitos filhos. Então assim, a bênção de Deus, né? Quando ela vem em abundância. Então, a nossa família é muito grata por este momento, né, com ele. E tudo começou ali, né? E tudo começou ali, né? Eu sonhava em levar, eu disse, um dia eu vou poder levar meus filhos para ele conhecer e levar a foto. Olha, o Senhor deu a bênção, essa bênção, olha onde ela alcançou, olha onde ela chegou, né? Infelizmente, não, esse momento não poderá, né? Mas, com certeza, aquela bênção dele ali, né, ela chegou, alcançou o nosso casamento e com certeza a bênção de Deus, ela não é aquela bênção que é dada e ali ela morre, não. Ela é uma bênção que, a partir daquele momento que ela é dada, ela, né, ali ela foi fecunda, né, uma bênção fecunda. Então, hoje a gente é um momento de tristeza, né, mas ao mesmo tempo de alegria por poder ter vivenciado este momento, né, deste homem que ali é o representante de Cristo aqui na Terra. Né, hoje só fica aquele medo, receio de como, né, vamos agora seguir, né, com esse pastor que a gente teve que realmente nos guiou, né? Então a gente fica meio que perdidos agora com esse anseio de saber, né, para onde iremos, mas com a certeza de que tivemos realmente um pastor que nos acolheu, nos abraçou, né, e que realmente nos amou, né? Com certeza. Muito obrigada, Larissa, Mário. Que experiência incrível, Paulo Neto. Telespectadores, eu disse, viu, a história era boa e nós contamos aqui exatamente essa experiência única que com certeza vai ficar no coração deles dois aí. E como ela disse, a partir de agora vem a incerteza, mas vem também um recado de Dom Ducênio, o nosso bispo. Ele diz o seguinte: a gente sabe que o Papa Francisco, ele foi aquele homem de muito amor, de muita proximidade, muita simplicidade, mas quem vir posterior agora, não julguem se não for a mesma coisa, porque cada um tem o seu jeitinho, tem a sua particularidade. Hoje, à noite, no caso, a partir das 7h30 da noite, haverá uma missa em intenção à alma do Santo Padre, no caso, o Papa Francisco, lá em Campina Grande, na Diocese. E é Dom Ducênio quem fala agora para a gente sobre um pouquinho da experiência dele com o Papa e também fazendo o convite para essa missa, Paulo. Nós estamos sempre dizendo que Jesus ressuscitou. Então, a morte é para nós a certeza da vida eterna.
a certeza da ressurreição. O Papa Francisco se separou de nós, mas eu tenho certeza que ele está junto de Deus e que ele ressuscitará na ressurreição dos últimos dias. Com Jesus, Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele. E hoje à noite, a partir das 19h30, uma programação. Exatamente. Hoje eu peço a todos os cristãos, especialmente os católicos, para que rezem pelo Santo Padre, a alma do Santo Padre. E vamos rezar também, inclusive, por aqueles que estão com a grande responsabilidade, que são os nossos cardeais, de escolher o próximo Papa. Olha, ainda aproveitando esse cenário aqui da casa deles, a gente retorna agora falando sobre outra pessoa, sobre um padre que também teve uma experiência maravilhosa. Ele estava lá no momento em que o padre, no caso Bento XVI, renunciou, ele estava em Roma, lá no seminário, e ele viu a eleição do Papa Francisco. Não só viu essa eleição, como também teve o primeiro Pai Nosso rezado em conjunto. Ou seja, uma experiência incrível que ele contou também pra gente. Quando foi anunciado que o nome dele era Francisco, que ele havia escolhido Francisco como nome, eu lembro que foi uma imensa alegria na Praça São Pedro, não é? Muitos italianos lá, e os italianos têm um carinho, um amor muito grande por São Francisco. E quando foi anunciado o nome dele, Francisco, então foi uma grande alegria, uma grande explosão de aplausos, de gritos de felicidade na Praça São Pedro, e ficou marcado para mim esse momento, como o povo ficou feliz quando foi anunciado que o nome dele seria Francisco. Eu lembro muito bem exatamente desta sensação que eu tive na hora que ele começou a rezar o Pai Nosso. E eu disse assim, eu senti comigo mesmo, eu estou rezando agora o Pai Nosso junto com o Santo Padre, o Papa. E para mim foi o momento mais marcante. Também quando ele falou assim, vocês foram buscar um Papa lá quase no fim do mundo, né? Ele é argentino, e pediu a oração do povo sobre ele, também foi algo marcante. Que coisa, né, gente? E que depoimento daquele casal, que hoje se transformou em pais de 4 filhos. Não terão a oportunidade de levá-los para conhecer o Papa Francisco, que nasceu Jorge Mário Bergoglio, mas que com certeza estão sendo muito abençoados, já são muito abençoados, né, depois desse encontro com ele. Outro casal paraibano, Eveline Gonçalves e Evandro Fernandes, que mora em Campina Grande, também teve a oportunidade de receber a bênção do Papa Francisco em outubro do ano passado. Eles estiveram na Basílica de São Pedro e descreveram o momento como emocionante, destacando o olhar de acolhimento que tinha o Papa. Vamos conferir? Só pensei em pedir a bênção, falei, Santo Padre, nós somos um casal recém-casado do Brasil e viemos aqui pedir a sua bênção. Ele olhou, abençoou e foi para a parte de Eveline. Foi tentar conversar com a Eveline, mas a Eveline estava chorando muito e aí... E aí, eu tinha levado esse texto para ele abençoar, que é o texto do nosso casamento, que eu entrei na igreja com ele. E eu tava segurando o texto assim próximo de mim, chorando muito. E não consegui pedir a bênção, mas ele olhou, após falar com o Evandro, e ele acolheu o que eu tava sentindo. Ele pegou o texto, tava assim próximo de mim, levou para junto dele e abençoou. E é o momento da foto que a gente tem registrado. O Papa Francisco pra gente foi amor. Então ele nos acolheu com o olhar de quem não julga, de quem só entende e ama, sabe? Independente das nossas misérias, dos nossos pecados, independente de qualquer coisa. Deus se manifestou pra gente através dele, através daquele olhar que ele colocou. Quando eu não consegui falar nada, entendeu o que eu estava dizendo e abençoou aquele texto. Então hoje a gente sente que a gente precisava desse momento com o Papa Francisco, o mundo precisava do Papa Francisco, entender sobre a humildade dele, entender sobre o amor, como amar o próximo, independente de qualquer outra coisa. Mas o céu precisava dele, mais que a gente agora, e a gente acredita que foi por isso que Deus o chamou. Cumpriu a sua missão, né, aqui na Terra. A palavra fala que nós nascemos,
crescemos, multiplicamos e morremos. Francisco só não multiplicou porque escolheu ser padre. Mas não tendo deixado uma semente com o sangue dele na terra, ele pode ter multiplicado também muitos fiéis e muitas bênçãos ao longo de todo, não só o seu pontificado, mas a sua vida servindo a Deus, né? Que Papai do Céu coloque no bom lugar. A gente vai voltar a falar sobre o assunto morte do Papa Francisco daqui a pouco, mas você, eu quero que independente de religião, assim como eu, você que é cristão, protestante, você que é católico ortodoxo, você que não é cristão, você que sequer tem religião, é ateu, é agnóstico, eu respeito todos vocês. Se quiser mandar uma mensagem sobre a partida de Francisco, manda para mim, vou colocar aqui no telão, 9332-1212, tá? Querendo ou não hoje, nós jamais poderemos deixar de destacar um dia muito importante para a humanidade, porque é um líder da maior religião do mundo que se vai. Tá?